Velhas cartas para novas histórias. Velhas cartas para novas histórias. Nós estamos falando sobre isso durante esses dias e eu estou convencido de que Deus tem colocado no meu coração levar até você alguns dos sentimentos do apóstolo Paulo. Deus tem colocado no meu coração levar até você algumas coisas que me parece, o Espírito Santo ele traz ao meu coração, era o que o apóstolo Paulo estava sentindo e por isso ele fez algumas das cartas, não vamos falar sobre todas, mas ele fez algumas das cartas que vamos comentar aqui. E hoje eu quero falar com você sobre Gálatas, Gálatas capítulo 1, e vamos falar a respeito de algo profético que Deus tem para nós nesta carta, na tinta, na voz e na emoção do apóstolo Paulo, amém? Gálatas capítulo 1, eu queria que você lesse comigo o que está escrito no versículo 6. Hoje vamos falar sobre a humilhação como forma de crescimento espiritual. Vamos falar sobre como Deus muitas vezes faz com que a gente caia, faz com que a gente se desdobre, tire alguns sentimentos de nós, para depois a gente poder crescer. Abra a tua Bíblia, se você não abriu ainda, Gálatas capítulo 1, no versículo 6. A palavra de Deus, ela diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça, repito, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Continue lendo comigo, e leia o 7 também, que diz assim: que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença. Cremos, ó Deus, que esse é um tempo profético que o Senhor tem estabelecido sobre as nossas vidas. E, meu Deus, em nome de Jesus, que a gente possa crescer mais diante da Tua presença, aprendendo, Pai, que muitas vezes é necessário abrir mão de algumas coisas para entender outras. Por isso, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus? Aleluia! O apóstolo Paulo escreve essa carta no ano 60 depois de Cristo. E o contexto dessa carta é o seguinte: ele constitui essa igreja, a igreja de Gálatas, ou a igreja dos Gálatas, e passado um tempo, este povo, eles começam a discutir a respeito de algumas questões religiosas, para as quais o apóstolo Paulo já havia deixado há muito tempo. O apóstolo Paulo ele tinha deixado algumas coisas de lado em relação à religião. Por exemplo, o apóstolo Paulo já não era mais adepto à circuncisão. O apóstolo Paulo ele já não estava mais preocupado com a questão da circuncisão. O apóstolo Paulo também não estava mais preocupado com alguns cerimoniais que nós encontrávamos antigamente. O apóstolo Paulo, então, ele começa a pregar um evangelho puro. O apóstolo Paulo começa a pregar um evangelho que era voltado para converter pessoas e para transformar pessoas. O apóstolo Paulo, ele teve um entendimento, e nós entendemos isso lendo Filipenses capítulo 3 e versículo 5, aonde ele fala do currículo dele. Ele diz que ele era israelita, ele fala que quanto à palavra ele era fariseu, ele diz que ele era um guardião da palavra, ele diz que ele era da tribo de Benjamim. E quem conhece um pouco da palavra de Deus sabe que a tribo de Benjamim era uma tribo guerreira, uma tribo que preservava a palavra, tanto que havia um dito popular naquela época, quando o povo ia guerrear, eles gritavam: atrás de ti, ó Benjamim. O apóstolo Paulo era este cara. O apóstolo Paulo, ele era, até ser convertido, vamos assim dizer, ele era religioso demais. Mas ele tem uma convicção da parte de Deus de que a religiosidade, de que este pensamento de que apenas atitudes, mas atitudes que não levavam a nada, não eram suficientes.
E a partir daí, então, ele tem uma visão da parte de Deus. E é gozado, porque o apóstolo Paulo, ele tem uma visão. O Deus visita ele vê um clarão na sua frente, e ele cai do seu cavalo, e ele passa 3 dias cego. Muito interessante pensar que Martinho Lutero, quando vai fazer a reforma protestante, queridos, acontece um negócio parecido com ele. Martinho Lutero, ele está caminhando e, como todo o povo da Idade Média, ele morria de medo do inferno. O inferno na Idade Média era algo que as pessoas se preocupavam demais, porque a igreja ortodoxa, a igreja católica, ela falava sobre inferno, inferno, inferno. E mais do que isso, naquela época a igreja, ela pregava uma outra coisa. Havia um dito popular naquela época que para cada moeda depositada no altar do Senhor, uma alma, ela pulava do purgatório. Então, quanto mais dinheiro as pessoas davam para a igreja, mais pessoas eram salvas. Era este o pensamento. Martinho Lutero, ele está andando um dia e com muito medo da morte, porque ele estava lendo algumas coisas na palavra de Deus e ele não estava entendendo, porque como religioso, ele tinha que cumprir a religião, ele tinha que cumprir a ortodoxia da palavra. E um dia ele está andando, e ele havia lido um versículo que dizia: o justo viverá pela fé. E caminhando, cai um relâmpago num pé de carvalho. Ele então toma um susto, quase morre, fica muito ferido. E depois daquele dia, ele tem a convicção de que aquilo que ele estava lendo era uma verdade. E que era necessário abrir mão de alguns sentimentos e alguns pensamentos para então criar uma religião que fosse verdadeira. Veja como é parecido. Mas para isso ele teve que se humilhar na presença de Deus. Para isso ele teve que entender que a cruz é o que interessa. Para isso ele teve que entender que as coisas não eram apenas voltadas para uma ortodoxia, para uma doutrina, mas eram coisas que vertiam da palavra. Sabe que a reforma, ela não é algo que divide a igreja católica e a igreja protestante. A reforma, ela tira um homem, que era o Papa, e coloca a palavra no lugar dela. E a partir daí as pessoas começam a entender que quando elas se entregam para Jesus, elas têm que mudar a história delas, elas têm que ter um outro comportamento. Era isso que estava acontecendo. E veja você, agora volte comigo aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Gálatas. E quando ele escreve essa carta, queridos, ele diz algumas coisas aqui para nós, coisas importantes, porque ele amava esta igreja. E sabe, amados, a palavra de Deus nos diz que nós somos um templo, o templo do Espírito Santo de Deus. Significa que antes de qualquer igreja, você é igreja. E se eu puder trazer então uma adequação para o que eu quero pregar, e já estou pregando para você nesta noite, você é uma igreja onde o Espírito Santo habita e aonde ele emana para todos os outros cantos e para todas as outras pessoas. Então o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta e ele começa a dizer algumas coisas aqui. A primeira coisa que ele diz: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça. Amados, nós somos chamados pela graça de Deus. Você foi chamado pela graça, você foi atraído pela graça, você foi trazido à presença do Espírito pela graça. A graça que nos converte, a graça que nos transforma, a graça que está no nosso coração e que faz com que haja uma força que nos atrai para Jesus. Isso é graça. E aqui ele está dizendo que nós somos chamados pela graça. Eu quero que você entenda nesta noite que o único motivo que te faz estar aqui é a graça de Deus.
O único motivo que te traz a este lugar nesta noite é a graça do Espírito Santo, que veio para mudar a história da sua vida, mas mudar a história da sua vida a partir de um ponto final que você dá para outras coisas que você está vivendo, e um ponto inicial para outras que você vai passar a viver, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É uma nova história, é um novo tempo. A graça de Deus é manifestada na sua vida. O poder do Espírito, ele enche você. Nós temos que acreditar assim. E ele estava dizendo isso para a igreja que ele havia criado. E que estava numa discussão tão tola, queridos, entre pessoas que faziam a circuncisão e pessoas que não faziam a circuncisão. Entre pessoas que praticavam jejum, pessoas que não praticavam jejum. Pessoas que cumpriam algumas regras que estavam no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é válido até hoje, mas apenas de uma forma religiosa, e pessoas que não cumpriam. E aí ele vem e diz: vocês estão tudo errado. O único motivo que te faz ser igreja, o único motivo que te faz ter a presença de Deus na sua vida, o único motivo que transforma você é a graça. Aprenda isso nessa noite. Só a graça de Deus nos leva para a presença de Deus. Só a graça de Deus faz com que a gente habite no Santo dos Santos. E não há graça se não houver humilhação. Não há graça se não houver cruz, mas não cruz para o Jesus, cruz para nós. E nós temos que entender isso, porque muitas pessoas estão rapidamente, como ele diz aqui, me admira que tão rapidamente vocês se desviem. As pessoas estão se desviando do entendimento de Deus. E esse é o grande problema que nós estamos vivendo. A graça, então, é o motivo que nos traz a este lugar. E depois ele diz o seguinte, se você quiser ler comigo no versículo 10 de Gálatas capítulo 1, ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Vocês conseguem entender o apóstolo Paulo falando isso? Não. Vocês acham que ele falou assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou vocês acham que ele diz assim, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Eu acho que foi da segunda maneira. Porque ele estava bravo. E essa é uma pergunta que eu faço para você. Você busca a aprovação de quem? Você está aqui por quê? Você está aqui porque o teu pai mandou? Você está aqui porque alguém te empurrou? Você está aqui por quê? Para agradar homens ou para agradar a Deus? Você está aqui por qual motivo? O que te traz a presença do Espírito Santo? Amados, o que nos traz a presença de Deus não é homem. O que nos traz a presença de Deus não são pessoas. O que nos traz a presença de Deus é a graça. É a graça que nos atrai. Então não é o homem que nos faz crer. Não é o homem que nos faz estar na igreja, mas é a graça soberana de Deus que nos eleva a um plano espiritual de enxergar o Espírito e não a carne. E a partir daí, queridos, a gente não busca mais a aprovação de homens. A gente não busca mais a aprovação desse ou daquele, porque eu sei que quem me aprova é Jesus Cristo. E se você acredita nisso, já comece dando uma salva de palmas e fazendo barulho para Ele. Aleluia! Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, gente, isso é muito dolorido, porque isso aqui divide homens de meninos, mulheres de meninas. Olha só, se eu ainda estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo. Meu querido, minha querida, se você está aqui por algum motivo que não seja agradar a Deus, você não é servo. Servo, querido, aqui, a palavra no grego vai para discípulo, vai para seguidor.
Então veja que aqui ele está falando o seguinte, olha, se eu estivesse procurando agradar a Valdirene, se eu quisesse agradar o Vitor, se eu quisesse agradar alguém aqui, eu não seria servo, eu não tenho obrigação de te agradar e você não tem obrigação de me agradar. Nós temos a obrigação de agradar quem? Jesus, é Ele quem precisa. Então aprenda uma coisa, no trabalho as pessoas muitas vezes te humilham, e aí você fala, não, eu vou agradar ele, porque se eu agradar ele, vai dar certo, agrade Jesus primeiro, e Jesus vai colocar você em uma posição onde você não vai precisar agradar homens, porque Deus, Ele tem ciúme daqueles que o seguem, Deus, Ele cuida daqueles que são os seus discípulos, então é Deus quem vai mudar o coração da pessoa. Não se preocupe em agradar pessoas, se preocupe em agradar o Espírito Santo de Deus. Oh glória! Essa carta, queridos, ela é uma bronca mesmo, e eu queria que você lesse essa carta na sua casa assim. Tenta chegar na frente do espelho lá, e começa a dar uns berros assim, sabe? E aí você vai começar a sentir o apóstolo Paulo gritando aqui e falando. Olha o que ele diz, no capítulo 2, no versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. Não pela prática da lei, mas pela prática já que pela prática da lei, ninguém será justificado. Ele está falando para os Gálatas, uma igreja requintada, irmãos, uma igreja requintada, uma igreja que ela cuidava das coisas nos mínimos detalhes, e ele está falando o seguinte, olha gente, presta atenção numa coisa, nós só chegamos a Jesus pela graça, e agora ele está falando, nós chegamos a Jesus pela fé. Amados, não adianta eu querer agradar a Deus, se eu não me humilho na presença de Deus, e se eu não demonstro a fé em Jesus. Não adianta eu querer agradar a Deus, se antes disso não há dentro de mim uma força poderosa que me move em direção a Deus. Fé, queridos, não é simplesmente eu acreditar. Fé é eu me alimentar daquilo que o Espírito Santo coloca sobre mim. Fé é emuna. Fé significa maná, na sua raiz mais antiga. Fé significa comida, fé significa alimento, porque o maná, ele vinha todos os dias, as pessoas não podiam pegar o maná para guardar para o outro dia, porque senão criava bicho. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, vocês têm que acreditar em Deus o tempo todo, vocês têm que ter fé o tempo todo, vocês têm que se alimentar da palavra, não da doutrina de pessoas que querem mudar o seu entendimento, dizendo que porque vocês vão praticar a circuncisão, vocês vão ser salvos. Mas de que adianta praticar a circuncisão, se você não faz nada daquilo que o Espírito Santo coloca no teu coração? Quem me entende? Fé é importante para nós. Que agora ele vai dizer aqui, presta atenção. Gente, isso aqui é muito forte. Veja o versículo 2, capítulo 2, no versículo 20. Eu queria que você lesse comigo. Fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo. Então Cristo me crucificou quando foi crucificado. E às vezes a gente fala assim, não, Cristo pagou pelos meus pecados. Já que Cristo pagou pelos meus pecados, eu posso fazer o que eu quiser. Está pago. Está pago. Então eu posso errar, então eu posso pisar na bola, então eu posso fazer tudo errado. Pela
cruz de Cristo, você não apenas foi salvo, mas pela cruz de Cristo, você foi crucificado em todas as atitudes que você praticava antes e que agora você não pode praticar mais. Não me interessa a doutrina, não me interessa a forma como você é, não me interessa a forma como você fala, mas o que eu sei é que na cruz de Cristo eu crucifiquei os meus pecados e a partir de agora eu vivo Cristo em mim e eu nele, aleluia, glória a Deus. Tenta entender isso, e você vai perceber, querido, que o apóstolo Paulo está tirando um barato com os judeus, está falando, olha, vocês ficam andando com essas roupas bonitas aí, com as borlas, com os cordões pendurados, com o quipá, e vocês ficam andando assim, para se diferenciar de todo mundo. Quando passa alguém do lado de vocês, vocês abaixam a cabeça, porque vocês acham que as pessoas não são dignas de olhar para vocês. Vocês não estão entendendo. Vocês tinham que colocar os seus sentimentos e os seus pecados aonde? Na cruz. E você pensa que, se você acha que a gente está viajando muito aqui, leia comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Agora ele não está nervoso não. Agora ele está dando um sorrisinho de canto de boca assim, sabe? Agora ele está dando um sorrisinho de canto de boca, ele está falando assim, um pouco de fermento leveda toda a massa, hein? Queridão, queridas, preste atenção numa coisa. Um pouquinho de fermento leveda, azeda toda a massa. Sabe, muitas vezes Deus está falando coisa para você e coisas importantes. Deus está colocando no teu coração coisas grandiosas. E você permite que o fermento levede a massa é você. É isso que ele está falando, um pouco de fermento vai estragar tudo isso aí. E às vezes você não percebe, querido, que alguém vem, chega em você e põe fermento em você. Te diz uma palavra que inflama o teu coração, fala alguma coisa que tira o teu centro de gravidade espiritual, comete uma atitude que tira você do centro, do equilíbrio, daquilo que o Espírito está trabalhando na sua vida. Então cuidado com isso, por quê? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Preste atenção no que eu vou dizer agora profeticamente. Palavras que têm sido lançadas sobre a tua vida não têm autoridade, porque todas as vezes que palavras vêm para destruir a sua vida, todas as vezes que palavras vêm para diminuir você, você vai se lembrar que você já está na cruz com Cristo Jesus, sacrificado como sacrifício vivo, e com isso você agora não é mais levedado pelo fermento, mas você é inflado pelo Espírito Santo de Deus, que gera bloqueio para que nenhuma palavra maldita venha contra a tua vida. Creia e guarde isso em nome de Jesus. E agora ele começa aqui dizendo, fazendo uma viagem pela carta. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto. Veja, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito, queridos, é a expressão máxima da presença de Deus em nós. Se nós estivéssemos numa pregação mais longa, eu falaria cada um desses, mas eu acho que eu posso condensar isso dizendo que o fruto do Espírito é a expressão máxima da presença de Deus em nós. Porque se eu estou com Cristo, a alegria do Senhor é a minha força. Se eu estou com Cristo, o meu domínio, o domínio que eu tenho sobre a minha vida pertence a mim, é meu, ninguém tira. Se Cristo está em mim, então eu tenho amabilidade, bondade, mansidão. Continua lendo a carta, ele vai dizer assim,
contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não tem doutrina. Você vai encontrar um cara na rua, você vai olhar para ele e falar, meu, esse cara não é crente não. E ele vai passar por você e vai falar assim, paz, meu irmão, tudo bem? Jesus te ama. E você achando que ia ser, ou eu achando que ia ser assaltado. Deu para entender isso, sim ou não? Sabe por quê? Porque Deus habita em nós de maneiras desconhecidas. Deus habita em nós de maneira que nem nós sabemos. Gálatas capítulo 5, leia comigo o versículo 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram na carne as suas paixões e os seus desejos. Sabe, queridos, aqueles que pertencem a Cristo, eles pegaram todas as suas paixões e os seus desejos e entregaram para Jesus. Fala, Jesus é teu. E aí, esta é a expressão máxima de humildade que nós podemos dar a Deus. É a expressão máxima de amor que nós podemos dar a Deus. Porque nós sacrificamos as nossas paixões. Nós sacrificamos tudo aquilo que nos move. Mas é tão interessante, né, queridos? Porque Deus, e aqui nessa carta o apóstolo Paulo fala que nós sacrificamos as nossas paixões. Por que ele não diz que a gente sacrifica o amor? Porque o amor é eterno. A paixão é temporal. Eu me apaixono e me caso, mas eu amo pelo resto da vida. Eu me apaixono e conquisto, mas eu permaneço pelo resto da vida. Então as minhas paixões, aquilo que me move é sacrificado. Mas o amor que eu tenho por Jesus, ele não acaba nunca mais. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Gálatas capítulo 1, vamos voltar ao texto inicial. Eu quero ler aqui o versículo 8 para a gente encerrar. Mas ainda que de nós, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Sabe, irmãos, se alguém anda pregando coisa diferente para você, não creia. Se alguém anda falando coisa diferente para você, não acredite. Porque Deus, Ele tem uma nova história para você em um novo tempo. Mas para isso, eu preciso de graça, eu preciso de fé, eu preciso sacrificar as minhas paixões. E eu preciso compreender que o sacrifício de Jesus na cruz também é o meu sacrifício. Fique de pé, eu quero orar por você. Aliás, eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, nós nos curvamos à Tua presença e nos entregamos para o Senhor. Pai, nós cremos que a Tua graça está sobre nós, o Teu poder está sobre nós, por isso, Jesus, fala conosco, Espírito Santo, e nos faz entender que a Sua graça é soberana, é poderosa, e esta graça, ela está em nós. Espírito Santo, em nome de Jesus, age sobre as nossas vidas e que nesta quinta-feira gloriosa que nós temos aqui, nós sejamos cheios da Tua presença, cheios da Tua presença. Busque a presença dEle, chame Ele, fale com Ele, diga para Ele que você o ama, não fique assim, declare, fala, Deus, eu sacrifiquei os meus desejos e os meus pecados na cruz, Pai, em nome de Jesus eu me entrego, eu me coloco na Tua presença, Espírito Santo, oh, Deus poderoso, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, sela esta palavra no coração deles e delas, Pai bendito, em nome de Jesus, que seja um novo tempo, uma nova história, e que a cruz do Espírito Santo simbolize um novo tempo e uma nova história, em nome de Jesus. Aleluia. Para a cruz Uou. do Teu
eu sofrer, participar. Santo, santo, santo Deus. A tua obra vou cantar. Glória a Deus, você pode glorificar o nome dele. Você pode Meu expressar. Salvador.